Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, claro, da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo, menino. Pessoal, todo mundo sabe que tá rolando uma CPI lá em São Paulo, né? Algumas pessoas têm uma opinião igual a minha, outras pessoas têm uma opinião diferente. Porque umas dizem que a CPI não vai dar em nada. E que estão preparando até uma armadilha para o próprio Marlon. Quem estaria à frente dessa armadilha é aquele vereador que eles sempre brigam juntos, né? O cara, sempre eles brigavam antes, quando ele não era vereador, e aí do nada ficaram colegas aí de CPI. O vereador representante dos taxistas, que agora, devido à minha idade, eu não estou recordando o nome dele, né? Mas o nome dele está aqui embaixo. Bom, o dia de anteontem, a Uber foi chamada, através da sua CEO aqui no Brasil, a senhora Silvia Pena, e, cara, deu pena. Mas não deu pena dela não, sabe? Não deu pena também do Marlon, não deu pena dos vereadores, teve vereador que se irritou com ela, foi uma não. E eu separei algumas perguntas feitas pelo próprio Marlon, que sim, vamos ser justos, está sendo bem incisivo para cima deles, né? Buscando e mostrando as nossas necessidades. E, enfim, eu não quero entrar no mérito da política porque esse canal não é de política. Mas eu separei aqui algumas perguntas feitas por ele, principalmente as respostas pela dona Silvia, que me deixaram preocupados, me deixaram com raiva, me fizeram rir. E eu quero que vocês acompanhem junto comigo. E eu vou tecendo alguns comentários no decorrer. Eu vou logo avisando que o vídeo é um pouquinho longo, porque realmente tinha que ser. Porque são perguntas importantes, comentários importantes, que para você que ainda não está ciente do que está se passando, fique ciente. Para você que até então não estava sabendo do que está acontecendo, vai ficar sabendo. Você acha justo a nova forma de pagamento aos motoristas, onde eles recebem valores que são bem menores do que os que estão sendo pagos pelos passageiros? Nobre vereador Marlon, em respeito à sua pergunta, não teve nenhuma mudança em relação às taxas do aplicativo recentes. Não existe nenhuma mudança recente. O que eu posso afirmar é que a Uber sempre fica com a menor parte dos valores da viagem. A gente já afirmou aqui em outras reuniões, a gente como Uber, que essa taxa ela é variável, viagem a viagem, mas que na média da cidade de São Paulo, essa taxa, quando a gente afirmou aqui, acredito que foi em novembro do ano passado, a gente trouxe esse valor, a gente compartilhou esse dado de 15%, e eu consultei antes de vir a essa CPI, e esse dado de taxa média ele continua abaixo desse valor. Eu não sei se é realmente por falta de informação, ela não acompanha diretamente, enfim. Mas a forma, para começar, ele não perguntou se houve mudança nas taxas. Ele perguntou se ela achava justo a forma com que a Uber cobrava dos motoristas. E ela veio falar que a taxa não mudou, que é 15%. Como vocês podem ver aí, existe uma tela, um print do semanal, né, que a Uber manda semanalmente pra gente. E tem aí 33,52% de média de desconto em favor da nossa queridíssima Uber. Existem, sim, viagens que são diferenciadas, existem viagens que você tem uma porcentagem menor, não resta dúvida. Mas é aquela viagem do limite da dor, né? Aquela viagem que é longe, de longe para longe, de um lugar inóspito para outro lugar inóspito, então quando aquele passageiro é pessimamente avaliado. Bom, o que a gente percebe aqui em Natal é que principalmente nas viagens de menor valor, a gente percebe realmente que existe a diferença, né? Onde ela ganha bastante, né? Você se ilude, às vezes, porque tem viagem de menor valor que eles pedem R$2 o quilômetro, mas quando você vai ver a diferença, o cara paga por 3 quilômetros, ele tá pagando para você aí 6 e pouquinho, mas tá cobrando passageiro 10, 11 ou até 12. Então, você vê a diferença em cima disso aí, a possibilidade que tem de você ganhar um pouco mais. A Uber disse que não tem condições de te pagar mais, mas tira, sim, a mais do passageiro. Vamos lá, na verdade, o que a gente tem visto na tela dos motoristas, nos prints que eu recebo nas minhas redes sociais, né, o que a gente tem notado é que, no modo anterior, o motorista, de alguma forma, ele tinha até um certo controle, né, principalmente, talvez até mais justo, né, porque ele recebia ali pelo que ele rodava, certo? De uma certa forma, ele seguia o caminho que o passageiro dizia para ele seguir, né, e ele era remunerado por aquele caminho, né? Hoje, o sistema, o algoritmo, a bola de cristal da Uber, quando ela traça uma rota, certo? O motorista acaba tendo que fazer o caminho de qualquer forma que o passageiro pede. E aí, quando ele vai ver, a taxa da Uber não foi de 15%, como você relata, e sim de 40%, de 35%, de 30%, às vezes passa de 40%. Você nega isso? Qual é o seu posicionamento sobre isso? As taxas, quando a gente fala viagem a viagem, elas têm alguma oscilação, mas as taxas médias, elas continuam nesse mesmo patamar. Um ponto importante sobre essa mudança que o senhor está falando, é uma mudança que ela começou a acontecer no Brasil há um pouco mais de um ano, e recentemente ela veio para São Paulo, e ela traz mais transparência para os motoristas parceiros, que antes de aceitar uma viagem, eles conseguem ver qual é o valor
daquela viagem, qual é a origem, qual é o destino completo dessa viagem, e eles podem, então, qual é a distância do usuário que ele vai pegar, e eles podem, então, entender se eles aceitam ou não aquela viagem. Então, foi uma mudança que veio com o objetivo de dar mais previsibilidade aos motoristas parceiros, e não com nenhuma intenção ou com nenhuma alteração da taxa. Eu queria ainda completar na questão anterior, quando dona Pena fala aí da transparência, ela diz que o motorista tem condições de ver a quilometragem que vai, aquilo para buscar, a quilometragem que vai deixar o passageiro, ver o valor, ver os detalhes do passageiro. Olha o que nós temos quando toca, né, tem a chamada, o que nós temos para analisar em cerca de 3, 4 segundos, é exatamente isso, dona Pena. Nota, distância para ir buscar, aonde é, distância para ir deixar, aonde é, se vale a pena, quanto está pagando e quanto por quilômetro. Aí eu pergunto para a senhora, em 4 segundos, 5 segundos, dá para fazer tudo isso? É muito mais no instinto, é muito mais aquilo que eu digo sempre aqui, que é acompanhar, conhecer a cidade, saber a rotina da cidade, e aí você consegue, nessa velocidade toda, conseguir distinguir. O aplicativo Reboot tem uma vantagem agora, que você, acessando o Reboot, não sei se vai continuar gratuito ou você vai ter que pagar, que ele vai dizer quanto é por quilômetro, igual na 99, né? Que a Uber não conseguiu imitar a 99 ainda, poderia avisar, né? Quando vem o chamado, vem a questão da quilometragem, né? Quantos reais por quilômetro está aquela chamada. Mas, enfim, vamos continuar, porque vem um ponto importante aí, que em São Paulo não se tem, aqui em Natal tá direto, você pode aceitar ou não aceitar quantas chamadas for, mas lá em São Paulo ainda tem aquela história daquele tempo ainda, de que você, não aceitando 3, você era deslogado, você tem que relogar novamente. E aí ele levantou uma hipótese sobre isso, que pra gente não é interessante porque aqui já tá liberado, né? Tanto faz. Mas surgiu um assunto em cima desse assunto, que é bom a gente ter atenção. Vamos prestar atenção no que o Marlon vai dizer e no que a dona Pena vai dizer também. Então eu pensei naquela mãe, por exemplo, que estava também não entendendo a situação que estava acontecendo com o filho dela, né? Que teve seu carro, seu aplicativo deslogado e que, segundo ele, resultou num acidente. Alguém da equipe de vocês chegou a pensar que isso pode ocasionar acidentes? Nobre vereador Marlon, eu entendo que essa pergunta, na verdade, ela está fazendo algum julgamento de valor que eu não consigo trazer aqui, principalmente sobre outras pessoas ou sobre alguém do time. Mas a minha pergunta foi, alguém da equipe da Uber já pensou que esse deslogar automático, por não aceitar 3 viagens, 3 ofertas de viagens, pode causar um acidente? Visto que você tira a atenção do motorista para o aplicativo? A gente recomendaria o motorista parceiro a parar o carro e logar novamente no aplicativo. Só, antes dela continuar, deixa eu pegar 2 pontos aí dessa conversa entre Marlon e ela. Primeiro, o Marlon citou um exemplo de um passageiro em que ele recebeu uma mensagem da mãe, do motorista, que o Marlon recebeu uma mensagem da mãe desse motorista dizendo que esse negócio de deslogar, né, ele foi deslogado e foi logar dirigindo, acabou batendo. Primeiro que não era para ter feito isso, realmente não era para ter feito. Agora, se a Uber diz que não te pune por aceitação, porque anteriormente, eu não peguei essa parte, mas eu vou adiantar para vocês, ela afirma que não existe punição para a taxa de aceitação. Se não tem essa punição por taxa de aceitação, aí o Marlon retrucou dizendo, tem sim, a questão de ser deslogado. Mas se não existe punição, por que manter o deslogar na terceira? Qual é a intenção, a não ser de punir? Porque eu não vejo outra vantagem, nem para Uber nem para o motorista deslogar, entendeu? Então assim, se não existe punição, podia muito bem evitar isso aí. Que o motorista tá errado, que foi mexendo no celular, dirigindo, acabou batendo, aquela coisa toda, tá errado. Mas por que manter isso aí? Primeiro. Segundo, veja que a posição da Uber é taxativa. Se você se acidentar, arrebentar seu carro, só lembrança de Bartol Galeno para você. Ela não se responsabiliza. Ela responde feito robô, a mesma coisa, o mesmo texto, sempre. O que você acha disso, de o passageiro pagar R$50 e o motorista receber 30? Individualmente, casos, viagens a viagens, a taxa é variável exatamente porque existem promoções para usuários, promoções para parceiros. A gente envia semanalmente para os motoristas parceiros um e-mail com alguns números sobre as viagens deles, inclusive a taxa média daquela semana. Como esse valor que é ofertado ao motorista, com que base ele é calculado? Ele calcula claramente, obviamente ele considera a distância e o tempo, mas ele também avalia condições do trânsito, ele avalia algumas promoções que podem acontecer ou não podem acontecer. Então, ele é determinado. Veja só o que dona Pena falou. Avalia como é que é feito, né? Como é que é feito a distribuição de valores para as viagens, né? Como é que a Uber, qual é o critério da Uber, né? Não tem critério. Levamos em consideração a distância, levamos em consideração o tempo, mas levamos em consideração também o trânsito, levamos em consideração também promoções. Pera lá, cara pálida. Promoções? Se a Uber faz promoção para passageiro, é a Uber que faz promoção para passageiro. Não é o motorista. Ok? Para começo de conversa. 2. Se a Uber leva em consideração tempo e distância, por que é? Vou citar um exemplo aqui de Natal, mas você pode, que estiver assistindo de fora, pode pegar um exemplo parecido.
Temos duas pontes de acesso para a Zona Norte, a Ponte Nova e a Ponte Velha. Você está lá na via costeira. Você precisa ir para o aeroporto. E aí ela determina que você vá pela Ponte Nova. Você vai retão, pegou ali a Mãe Matinuco, saiu lá e tal. Só que aconteceu um problema na via costeira que não te dá acesso à Ponte Nova. Vai te obrigar, porque você não consegue chegar nem na Praia do Meio. Aí você está no meio da via costeira, você não tem como passar para Ribeira, nem subir ali em Manuísa, nada. Você tem que voltar à via costeira, pegar Roberto Freire e ou ir pela Ponte Velha ou ir pelo acesso sul. Independentemente desse detalhe, as distâncias vão aumentar. Se a Uber te dá uma viagem para o aeroporto, por exemplo, pela Ponte Velha, se você for pelo acesso sul, ela não te dá. Se eu estiver errado, me corrijam, quem estiver assistindo. Como é que ela diz que leva em consideração tempo, distância, trânsito, porque o mapa da Uber não atualiza trânsito? Ora, se ele não atualiza a rota, meu amigo. Tem certa rota que vai mandar você para um local que nem existe mais, já aconteceu. De me mandar para uma rua que aquela rua não existe mais, foi fechada. Ou aquela rua está em reforma, tá esburacada lá, como já aconteceu também. E eu precisar dar uma volta e ela não leva em consideração. Hoje, a gente percebe que o passageiro paga 10, 20, 30, 50% a mais, mas o motorista recebe até comumente chamado de dinâmico picolé, porque o valor do dinâmico só dá para comprar um picolé. Então, às vezes, ali aparece mais R$2, mais R$3. Por que desse tipo de mudança? E por que não mais esses valores que eram multiplicadores? Essa mudança ela acontece globalmente e ela foi gradual. No Brasil, há mais de um ano, algumas cidades já tinham essa mudança com esse novo preço dinâmico e a mudança em São Paulo aconteceu mais recente. E ela visa trazer mais transparência para os motoristas parceiros e mais previsibilidade. E importante ressaltar, nobre vereador Marlon, que o senhor falou dos usuários, a mudança desse multiplicador para um aditivo, ela acontece para motoristas parceiros, mas também para usuários, no cálculo do preço dinâmico também dos usuários. Quando havia um multiplicador, o multiplicador ele era muito rápido. E muitas vezes o motorista parceiro chegava na área do preço dinâmico, ele já não conseguia aquele multiplicador mais, ou ele se deslocava e durante o tempo do deslocamento ele chegava na área e não conseguia. Com o novo preço dinâmico, esse dinâmico aditivo, uma vez que o motorista cruza essa área que existe o dinâmico, esse preço fica com ele. Então ele tem certeza do valor que ele vai receber dinâmico na próxima viagem. Isso traz mais previsibilidade. Os valores, eles são menores individualmente por viagens, mas eles acontecem mais vezes e o montante total continua o mesmo. Mas isso aparece no celular de quando ele vai fazer o pedido da corrida? Por exemplo, essa corrida custa R$30, mas nesse momento está custando R$30 mais R$8. Não aparece para o usuário, assim como não aparecia o multiplicador. O usuário recebe a mensagem de preços mais altos, preços um pouco mais altos ou preços mais altos. Mas o cálculo ele é aditivo, assim como o do motorista. Uma transição que vai acontecendo gradualmente e ela já aconteceu aqui em São Paulo. Rapidinho, até para ilustrar aí esse detalhe aí. Dona Pena, ela veio com um habeas corpus preventivo, ou seja, que dá direito a ela a faltar com a verdade ou não responder o que quiser responder. Segundo ela, diz que apenas as coisas que não dão juízo de valor, como por exemplo isso aí. Que pena, Dona Pena. Silvia, você acha que o motorista de aplicativo ganha bem? Ele ganha o suficiente? Ele ganha mal? O que você acha? Nobre vereador Marlon, eu estou aqui como diretora-geral da Uber, representando a Uber, e eu acredito que essa pergunta está fazendo algum julgamento de valor que não cabe a mim dizer o que é melhor. Então você não tem uma opinião formada sobre se o motorista ganha bem, mal, ou você acha que ele ganha o suficiente para o trabalho dele? Você não sabe? Não é feita uma análise disso na Uber? Eu não trago aqui nenhum julgamento de valor e nenhuma opinião. Então você não quer dizer ou não quer fazer nenhum julgamento se o motorista ganha mal ou ganha bem. Sobre a corrida, o valor mínimo de corrida. Hoje o motorista recebe, se não me engano, 5,25 mais ou menos, por um valor mínimo de corrida quando ele faz. Existe algum plano da Uber em aumentar esse valor mínimo de corrida? Nobre vereador Marlon, eu acredito que, de qualquer maneira, o mínimo é um pouco mais alto do que esse. A gente fez recentemente, com os últimos, um reajuste da tarifa, foi em março. E a gente segue avaliando todas as condições de mercado. A gente sabe que as condições macroeconômicas são bastante desafiadoras e a Uber segue atenta a todas essas condições para sempre melhorar a ferramenta e sempre trazer a melhor oportunidade de ganhos para o motorista. Existe uma cláusula lá no termo, na cláusula 7.4.1. Então, o que ela diz? Ela diz que o motorista pode alterar o valor da corrida, quando na prática isso não acontece. Na verdade, ela diz que o motorista pode cobrar do passageiro um valor a mais ou a menos do que o recomendado pela Uber. Só que na prática o passageiro não sabe disso. Por que existe esse termo, se na prática isso não dá para acontecer?
O motorista parceiro, por vezes, em alguma viagem em dinheiro, ele pode optar por dar algum desconto, ou ele pode receber valores extras dos usuários. Então, existe um detalhe técnico. Eu não sou advogada, então eu não quero comentar o detalhe, até porque eu não estou vendo os detalhes da cláusula, eu prefiro não comentar o detalhe específico. Dona Pena, não tem detalhe técnico não, Dona Pena. Preste atenção, o que a senhora falou aí, procede. O motorista querendo pode dar desconto ao passageiro. Ora, você não tem troco? Ao invés de deu 5,98, deu 5,56. 5,50. Pronto, você pode sim dar desconto pro passageiro, né? Não é coisa de doido, mas fazer o quê? Receber a mais, Dona Pena, do jeito que a senhora está dizendo aí, é quando o passageiro, né, tem o desejo de dar gorjeta ao motorista. Existem duas formas. A forma número 1, que é dar gorjeta pelo cartão, né, colocando lá R$1 a mais, 2, 3, 5, 6 reais a mais. Não lembro agora qual é o limite máximo. E existe a gorjeta que é dada tete a tete, que é essa que eu recebo mais até do que dessa do cartão. Já cheguei a receber R$50 de gorjeta, Dona Pena. R$50 de gorjeta. Gostaria de deixar claro, Silvia, que eu acho que você, como nova CEO da Uber, pode fazer uma gestão diferente. Pode ser uma gestão que não é aquela que a gente vê na série ali da Amazon Prime, do Paramount, que fala mal como os motoristas são maltratados pela Uber. Acho que você, Silvia, tem uma responsabilidade grande, uma oportunidade muito grande. E eu sei que você é cobrada por resultado, pelo Dara ou por qualquer outra pessoa lá do QG da Uber, mas de verdade, acho que você tem uma chance de fazer as coisas diferentes e mudar essa situação de reclamações de parceiros, reclamações de passageiros reclamam bastante, do atendimento até, da qualidade dos carros. O motorista não consegue pagar uma boa manutenção do carro por conta da tarifa baixa. Enfim, eu acho que você tem a chance e se eu fosse você, eu aproveitaria bem essa chance para fazer algo diferente. Por hoje é só, muito obrigado, Silvia, muito obrigado. Quem me conhece, quem tem contato direto comigo, sabe que eu tenho umas certas reticências com o Marlon, né? Algumas coisas que ele fazia quando era youtuber só. E o Marlon, ele foi muito feliz no encerramento das perguntas dele quando ele disse: a senhora tem, dona Pena, dona Silvia, né? Chamando dona Silvia. A senhora tem uma oportunidade grande de mudar o quadro que está aí. Falou até na série, tem uma série aí na Paramount, quem tiver aí o canal Paramount, que é um canal fechado, tem uma série que fala sobre a Uber, que, só pra você ter uma ideia como a série apresenta, a repórter vai perguntar a um dos CEOs lá da Uber dos Estados Unidos sobre a questão do motorista parceiro. Parceiro tá na mesma hora e retruca, não, mas essa questão do motorista parceiro é só um modo de dizer, só um modo de falar. Entendeu, né? Dona Cláudia não, Dona Cláudia já foi. Dona Silvia Pena, só tem uma oportunidade de ouro. Como o Marlon falou, eu sei que isso não é cobrado, eu já trabalhei em empresa privada também. A empresa que é lucro, é cobrança uma atrás da outra, etc, etc, etc. Mas a senhora tem uma oportunidade enorme de consertar injustiças que estão sendo feitas com a categoria de motorista de aplicativo. Não para ficar bonita, ou sair bonita na foto, não. Mas para ser justa. Motorista sendo bem tratado, ele vai render bem mais, ele vai trabalhar melhor, vai fazer melhor o serviço, o dinheiro vai entrar mais nos cofres da sua empresa. Pense nisso. No dia que a Uber mudar essa linha de pensamento, tenho certeza absoluta que ela vai ganhar muito mais, ok? Se gostou do vídeo, não esquece daquele joinha para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva, clique no sininho, deixa de escolher com as minhas de lado que tem mais daqui a pouco para vocês. Um forte abraço, já fui, o vídeo tá longo demais. Um abraço.